Fala, moçada! Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que estejam conseguindo compreender essa dinâmica nossa sobre o nosso planeta Terra. Espero que eu esteja sendo claro com vocês, pessoal, que essas animações possam estar aí ajudando vocês a compreender esse processo todo, ok? Tranquilos? Só para lembrar vocês, moçada, lá na primeira aula da apostila, nós vimos as camadas da Terra, certo? Núcleo, manto e depois a crosta terrestre. Pois bem, pessoal, a crosta, ela se torna o maior objeto de estudo nosso. Por quê? Porque é onde nós conseguimos nascer, crescer, viver, é onde também nós acabamos morrendo, é onde nós desenvolvemos a nossa vida. Só que ao longo do tempo histórico que nós vivemos, no máximo mais 100 anos, quando muito, nós não conseguimos ver as alterações da crosta terrestre. E por incrível que pareça, pessoal, a crosta terrestre está mudando a todo momento. Ela está sendo formada e transformada a todo momento. Algumas ações são fáceis de ver. Vocês já vão entender por quê. Outras, nem tanto. Você pode colocar uma cadeira ali, ficar 100 anos observando, você não vai perceber. Mas essas transformações também ocorrem. Certo? Ok? A aula de hoje a gente vai falar sobre os agentes internos do relevo. Primeira coisa. O que é relevo? Convido vocês, moçada, a olhar essa imagem aqui embaixo. É um bloco diagrama aí representando a nossa superfície terrestre, uma porção dela. Tá plano, pessoal, bonitinho, sem alteração nenhuma, ou tá toda ranhurada aí, tá com bastante áreas mais elevadas, outras áreas menos elevadas. Pois é, pessoal, a nossa superfície, ela é irregular. E ela tem muitas formas diferentes, como vocês podem ver aqui embaixo. Ó, tem um monte de nome aí, certo? Quando você tem esse monte de nome, esse monte de forma diferente, a soma de todas essas diferentes formas, nós vamos dar o nome de relevo. Soma de todas as diferentes formas do modelado terrestre. Ok? Nossa, professor, relevo é só isso daí, só? É. Quando nós falamos nas diferentes formas, pessoal, da crosta terrestre, nós estamos falando do relevo. Ok? Pois bem, pessoal, para chegar num estágio como esse que vocês estão vendo aqui, são bilhões de anos, como nós já vimos em outras aulas, tempo geológico, certo? O que pouco de nós sabemos, pessoal, é que a todo momento, porções do relevo como essa, ou como qualquer outra que nós estamos nesse momento, estão sofrendo ações de conjuntos de forças, tá? Forças internas, também chamadas de endógenas, que são os agentes internos, e forças externas ou exógenas, que são as forças externas ou agentes externos, ok? Só que na aula de hoje, galera, o nosso foco é esse, ó. Agentes internos. Perceba que eu até fiz uma questão, um joguinho com as cores, tá? A gente vai falar dos agentes internos, ou seja, aqueles que formam o nosso relevo. Cara, são aqueles que agem sobre a estrutura geológica. Todos eles estão relacionados, pessoal, à crosta terrestre e à sua movimentação, ou seja, estão ligadas aí com a deriva continental e com a teoria das placas tectônicas, ou seja, muita energia envolvida, tá, pessoal? Muita liberação de energia. Para formar relevo, amigão, tem que ter muita energia para poder fazer isso daí, certo? Pois bem, pessoal, esses agentes internos, eles estão divididos aí em dois grupos, tá? Os agentes ou forças orogenéticas e as epirogenéticas, ok? Nossa, professor, cada nome estranho. Calma, cara, que eu vou falando slide por slide, fica mais fácil, ok? Então, ó, agentes internos orogenéticos e agentes internos epirogenéticos. Tanto um quanto o outro atuam sobre a estrutura geológica, ok? Tem a ver com a movimentação das placas. Perfeito? Vamos começar então, pessoal. Ó, resuminho aqui, para vocês não se perderem, saber onde que vocês estão na aula, ok? E vamos começar pelos orogenéticos. Para falar a verdade, são três, pessoal. Nós vamos começar com o primeiro aí, ó. São as dobras. Sempre que nós falarmos, pessoal, de agentes internos, tem que lembrar, são forças horizontais, certo? São forças horizontais, liberação de energia muito rápida, estão associados principalmente a bordas de placas tectônicas, ou seja, nas áreas de contato entre as placas tectônicas, certo? Dobras. Pessoal, dobras tem a ver com os chamados dobramentos modernos, que nós já vimos em outras aulas por 2 vezes, certo? Ou seja, a partir das dobras nós temos a formação das montanhas, né?
duas placas se encontram, aquela que é menos densa, desculpa, ela vai acabar por enrugar, né? Ela vai acabar por dobrar, ou seja, o seu material é mais friável. Acontece mais ou menos isso que eu coloquei nesse desenho para vocês, certo? Você tem aí, por exemplo, pessoal, podia facilmente ser a formação da Cordilheira dos Andes, né? A placa de Nazca entra por debaixo da placa sul-americana e a sul-americana começa a dobrar, certo? E é exatamente dessa maneira que vocês estão vendo no desenho. Nossa, professor, mas como é que fica isso na real? Na real fica assim, galera. Olha aí uma estrutura geológica lá da Grécia, da ilha de Creta, pessoal. Percebam, ó. O que tem em comum entre todos os dobramentos do mundo, pessoal? Vocês vão perceber que tem aquela movimentação como se fosse de uma onda, né? Porque vai dobrando, certo? Ok? Só que nós não vamos falar onda, não vamos falar a parte de cima e a parte de baixo, tá, pessoal? Dá uma olhadinha nesse desenho que eu coloquei para vocês aí, ó. Estão vendo? Pois bem, pessoal, a parte côncava ou a parte de cima nós chamamos de anticlinal. A parte de baixo ou a parte convexa, desculpa, a parte de cima, que seria a parte convexa, nós chamamos de anticlinal. A parte de baixo, que é côncava, ela é chamada de sinclinal. Nossa, professor, mas como que eu faço para descobrir isso daí? Dá uma olhadinha nesse esqueminha que eu fiz aqui embaixo, pessoal. Ó, primeiro, as sinclinais, estão vendo? Ó, circulei tanto aqui na imagem quanto também lá no desenho, perfeito? Olha lá, ó, é a parte côncava, é a parte de baixo da dobra, nós chamamos de sinclinal. Agora, a parte convexa, pessoal, ou a parte de cima, nós chamamos de anticlinal. Só que vocês vão perceber que nessa imagem aqui de baixo já está bem desgastado esse relevo, né? Por quê? Milhões de anos sendo desgastado. Ok? Vamos para o segundo, pessoal. Segundo movimento orogenético. Vulcanismo. Opa! Falar em vulcanismo nada mais é do que o extravasamento do magma pelos vulcões. Ou seja, quando o magma sai do manto terrestre, graças àquela grande temperatura, grande pressão, e extravasa para a crosta terrestre, certo, pessoal? Ok? Só que poucas pessoas sabem, pessoal, nessa ação do vulcanismo pode voar pedra, ou seja, material sólido, material líquido viscoso, né? Que seria ali o magma, mas também material gasoso, tá? Os vulcões expelem muitos gases tóxicos, ok? Olha que imagem linda, pessoal. É muito perigoso, mas é lindo, né? Como é que funciona o vulcão internamente? Basicamente esse esquema que vocês estão vendo aí, ó. Você tem placas tectônicas se movimentando embaixo, uma câmara magmática que fica logo onde essas placas se encontram, e graças aí muitas vezes à pressão, à temperatura muito alta, esse magma acaba acendendo por um cone que nós chamamos aí de chaminé, ok? Terceiro, pessoal, terceiro agente orogenético. Os abalos sísmicos. Professor, abalo sísmico é terremoto. Exatamente, pessoal. Vibração da superfície. Terremotos, pessoal. Terremotos. Dá uma olhadinha no esqueminha aqui de baixo, moçada. Dois conceitos que muita gente confunde, hein? Hipocentro e epicentro. Porque o epicentro do terremoto foi em tal lugar. Porque o hipocentro... Qual que é a diferença? Galera, acompanha. Quando nós falamos em hipocentro, hipo significa central, interno, tá? Hipocentro é onde realmente as placas se chocaram internamente, às vezes até muitos milhares de metros ali abaixo do solo, certo? É na parte interna. Só que na maioria das vezes essa vibração ela é sentida só lá na superfície, que é o epicentro, ok? Tranquilos? Então, hipocentro e epicentro. Cuidado para não confundir, pessoal. Perfeito? Tem como medir essa intensidade? Tem, pessoal. Uma das escalas mais utilizadas é chamada escala Richter. Vamos lembrar que em questão de instrumentação, você tem aí, por exemplo, os sismógrafos, né? Aquele aparelhinho que vai se movimentando conforme tem algumas vibrações, vai fazendo todo aquele desenho das vibrações da crosta terrestre. Mas para efeitos práticos, pessoal, é utilizada essa escala Richter. Ela vai de 1 a 9. Ela tenta mostrar para a gente aí, pessoal, a evolução, ou seja, a força dessas ações dos terremotos por meio de coisas que são observáveis, né? Estragos, por exemplo, aí, destruições e por aí vai, tá? Sendo que essa escala, então, vai de 1 até a 9. Ela é logarítmica, pessoal, ou seja, você tem uma multiplicação do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Então, quando você tem um terremoto entre 8 e 9, ele é muito destruidor. E diga-se de passagem que os terremotos ocasionam muita destruição, como vocês podem ver nessas fotos que eu estou colocando para vocês. Ok? Pois bem, moçada, novamente, ó, agentes internos, só que agora a gente vai falar dos epirogenéticos.
Quando nós falamos de agentes internos e pirogenéticos, nós estamos falando, pessoal, de movimentos que ocorrem em áreas estáveis da placa, ou seja, área de centro de placa tectônica. Percebam, galera, enquanto a dobra, o vulcanismo e os terremotos estão associados às bordas das placas tectônicas, esses movimentos epirogenéticos já ocorrem mais em área de centro de placa tectônica, certo? Pois bem, galera, enquanto os orogenéticos eram horizontais e rápidos, os epirogenéticos são verticais e muito lentos, certo? Vão produzir o quê? Falhas, fraturas. Você tem uma rocha, a rocha, literalmente, ela quebra, pessoal. Ela racha. Tá? Você tem uma fratura, um falhamento. Pode acontecer, às vezes, de algum bloco se soerguer em relação a outro, ou mesmo você ter um rebaixamento, certo? Caso isso venha a acontecer, as áreas de elevação são chamadas de Horst. É uma nomenclatura alemã, tá, pessoal? E as depressões, as áreas que ficam mais baixas, são os Grabens, ok? Dá uma olhadinha nesse esqueminha que eu coloquei ali embaixo, vocês vão perceber, pessoal. Essas listinhas é como se fossem as camadas geológicas, tá? Para vocês compreenderem como é que funciona internamente. Depois o externo, aí vocês conseguem enxergar alguns planaltos, alguns morros. É muito legal esse bloco de diagrama para a gente entender, tá? Ô, professor, mas na prática, como é que fica isso? Vejam aqui, galera. Estão vendo essa foto? Presta atenção que no centro dela tem uma pessoa com o braço assim estendido. Estão vendo aí? Certo? Agora vejam os tracinhos que eu vou colocar para vocês, pessoal. Viram? 1, 2, e depois no plano mais alto, 3 e 4. Percebam, moçada, que você tem uma descontinuidade das camadas geológicas. Você percebe que tem uma camada geológica mais escura, depois ela está mais embaixo. Aí depois ela volta em cima de novo. Estão vendo? Por quê? Porque essas linhas tracejadas que eu coloquei para vocês são as falhas, ou seja, onde essa camada rochosa quebrou, falhou, fraturou, certo? O mesmo acontecendo nessa imagem aqui de cima. Olhando ela aqui, ó, você não vê nada de novo, né? Mas olha aí, ó, uma fratura, 2 fraturas. E você provavelmente teve um soerguimento aí no meio. Ou seja, esse bloco do meio seria um Horst, enquanto que os outros 2 aí do lado seriam 2 Grabens. Ok? Moçada, espero ter podido ajudar vocês aí. Voltem o vídeo, peguem essas nomenclaturas, vai pausando, vai vendo certinho aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, aparece no chat lá, troca uma ideia, que eu estou à disposição de vocês, ok? Um abração, moçada, e até a próxima!